Vamos mergulhar na linguagem secreta do mercado. Para muita gente, um gráfico de preços parece só um monte de rabisco, um sobe e desce meio aleatório, né? Mas e se não for? E se por trás de cada candle, de cada movimento, tiver uma história sendo contada? Uma história de conflito, de medo, de ganância? Hoje a gente vai aprender a ler essa história. Vamos começar com a pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez em algum momento. Por que os gráficos parecem que foram feitos para enganar a gente? Aquele rompimento que parecia perfeito e falha, de um jeito espetacular. Aquele suporte que some bem na hora que a gente entra comprado. A sensação é que tem uma armadilha esperando a gente em cada esquina. A verdade, não é aleatório, é mecânico. E hoje a gente vai entender essa mecânica. Nosso caminho vai ser dividido em 4 partes, tá bem? Primeiro vamos aprender o alfabeto do preço. Depois vamos mapear as cicatrizes emocionais do gráfico. Aí vamos revelar o verdadeiro combustível que move o mercado. E no final, a gente vai entender como pensar para conseguir navegar nesse ambiente. Tudo começa aqui, no básico. Para ler qualquer história, primeiro a gente precisa entender as palavras. E no mercado, cada candle é uma palavra. É uma confissão sobre quem está no controle da situação. Ok, olha só para um candle. Ele é a história de uma pequena batalha. O corpo, essa parte mais cheia, sabe? Ele é o resultado final, o veredito. Mostra quem ganhou com convicção aquele round, compradores ou vendedores. Já o pavio, aquela linha fininha, o pavio é a história das tentativas, das brigas que não deram em nada. É onde o preço tentou ir, mas não teve força para se manter. Pensa assim, corpo é o território conquistado. Pavio é a fronteira onde a batalha ainda está rolando. E quando a gente junta vários candles, eles começam a revelar o estado emocional do mercado. Alta volatilidade com aqueles candles enormes e movimentos bruscos não é caos. É o som de uma guerra declarada pelo controle. Por outro lado, a baixa volatilidade, com candles pequenininhos andando de lado, é o silêncio. E esse silêncio pode significar duas coisas. Ou é o descanso de quem já venceu, ou é aquela calma tensa que vem antes da próxima grande tempestade. Agora, vamos para a segunda parte. E aqui, a gente precisa jogar fora a régua e pegar um mapa emocional. Chegou a hora de parar de pensar em linhas retas e começar a ver o gráfico como um campo minado de memórias do passado. Essa frase aqui é um divisor de águas. Sabe aquela obsessão de traçar uma linha perfeita de suporte ou resistência? Isso é fonte de muita, mas muita frustração. Pensa bem, o mercado não é uma entidade que usa uma régua. O mercado é uma multidão de pessoas tomando decisões. E multidões não se encontram num ponto exato, numa linha. Elas se aglomeram em áreas, em zonas. Então, o que é uma zona? É um campo de batalha psicológico. É uma região no gráfico onde um monte de emoções do passado, a dor de quem ficou preso numa operação ruim, o arrependimento de quem vendeu cedo demais, tudo isso fica concentrado ali. Não é um número exato no preço, é um eco emocional de todo mundo junto. E aqui a gente entende o porquê disso de forma brilhante. Essas zonas são literalmente cicatrizes no gráfico. Elas marcam onde aconteceram grandes traumas financeiros. Imagina só todas as pessoas que compraram lá no topo e viram o preço desabar. A promessa que elas fazem a si mesmas é, cara, se o preço voltar para o meu ponto de entrada, eu saio no 0 a 0. Essa memória coletiva de dor é a verdadeira força que cria um suporte ou uma resistência. Certa. A gente já entendeu a linguagem e já mapeou essas zonas de memória. Agora, vamos entrar na sala de máquinas do mercado para entender o que realmente faz os preços se moverem. O jogo não é sobre adivinhar padrões. O jogo é sobre encontrar combustível. A palavra mágica é liquidez. E não precisa se assustar, não é um conceito complicado. Pense em liquidez como se fossem grandes piscinas de dinheiro. As instituições gigantes, para movimentar milhões, bilhões, elas não podem simplesmente apertar um botão. Elas precisam que alguém esteja do outro lado disposto a comprar ou vender delas. E onde estão essas ordens em massa? Exatamente. Um pouco acima e um pouco abaixo daquelas zonas psicológicas, na forma de ordens de stop e ordens de entrada. E aqui está a anatomia da caçada. Um falso rompimento quase nunca é um acidente, é uma manobra estratégica. Primeiro, eles constroem a narrativa. O preço bate várias vezes numa resistência, criando aquela certeza de que agora vai romper. Segundo, o preço é empurrado de propósito para fora da zona como se fosse uma isca. Isso dispara uma avalanche de stops e de gente entrando no rompimento. Terceiro, no auge da euforia, os grandes players entram na direção contrária, absorvendo todo aquele dinheiro. E quarto, o movimento reverte com uma violência enorme, deixando todo mundo que acreditou no rompimento preso do lado errado do mercado. Então, como um detetive, a gente precisa procurar as pistas de que uma caçada está acontecendo. O corpo do candle não consegue fechar fora da zona?
sinal de alerta. O candle seguinte, em vez de continuar já volta para trás, alerta máximo. O volume no rompimento é baixo ou some logo depois, muito suspeito. Essas pistas estão gritando para a gente que o movimento pode não ser genuíno, mas sim uma armadilha para capturar liquidez. E isso nos leva à parte final, que amarra tudo. Saber de tudo isso não serve para a gente tentar prever o futuro. Serve para mudar a pergunta que a gente faz quando olha para o gráfico. A mentalidade muda de vítima para observador. Em vez de ser a liquidez que é caçada, a gente aprende a identificar a caça, esperar por confirmação, colocar os stops de forma inteligente, longe das áreas óbvias, e o mais importante de tudo, um falso rompimento deixa de ser uma sacanagem do mercado e vira um presente. É uma informação valiosíssima que grita: atenção, o dinheiro institucional está agindo bem aqui. Essa tabela aqui resume perfeitamente essa mudança de chave. A mentalidade amadora olha para o gráfico e a pergunta é sempre a mesma: vai subir ou vai cair? Já a mentalidade profissional olha e pergunta: quem está no controle agora? E onde eles estão caçando liquidez? O foco muda completamente, sai da adivinhação e vai para o diagnóstico. O gráfico deixa de ser uma bola de cristal para virar um mapa do campo de batalha. E o movimento que deu errado não é mais uma traição, é um dado novo, uma informação que refina a análise. Então, o ponto crucial é este. Aquele caos aparente no mercado tem uma ordem por trás. Não é um passeio aleatório, é um sistema mecânico. E a grande engrenagem que move tudo isso é essa busca implacável por liquidez. Quando a gente enxerga isso, os movimentos do preço começam a fazer um sentido completamente diferente. E para fechar, fica a reflexão. Com essa nova lente, olhar para um gráfico se torna uma outra atividade. A pergunta deixa de ser qual vai ser o final desse filme. A pergunta passa a ser quais são as motivações dos personagens e qual é o enredo que está se desenrolando agora. A tarefa não é mais adivinhar, é interpretar a história fascinante que o preço conta a cada momento.